É agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Olá, seja bem-vindo. 10 de março, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a advogada Danessa Fernandes de Sales Santos para conversarmos sobre os direitos das mulheres. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Danessa, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição para esclarecer as dúvidas sobre os direitos das mulheres. E um feliz Dia das Mulheres para você, né? Dia das Mulheres foi dia 8 de abril. E para começar nosso bate-papo, queria que você comentasse um pouquinho por que essa data é tão importante na luta dos direitos das mulheres. Sim. Primeiro também, parabéns, né, pelo nosso dia, foi no dia 8 de março, foi uma data muito importante. Essa data, para a gente entender, vamos falar sobre um pouco do contexto histórico, né? Inicialmente, no século XIX, século XX, iniciou a luta das mulheres pelos direitos sociais, pelos direitos trabalhistas e os direitos iguais. Então, isso já é vamos dizer assim, historicamente, as mulheres sempre lutaram por seus direitos. Nessa época não existia uma data específica. Então as revoluções começou basicamente com a Revolução Industrial, onde as mulheres estavam trabalhando em empresas, elas já trabalhavam horas excessivas, porém, além da carga de trabalho ser excessiva, o salário era menor. Não existia nenhum direito, as mulheres não tinham direito a voto, mas elas trabalhavam. Então, um grupo de mulheres se reuniram, isso nos Estados Unidos, para lutar por seus direitos sociais, de trabalho, melhores salários, direito ao voto. Então, elas se reuniram para começar a buscar por seus direitos, porque até então não tinha nada, né? Sempre foram os homens que dominavam e mandavam nessas mulheres. Aí, a partir desse momento, dessas revoluções, passeatas e protestos que muitas mulheres fizeram, começou a se entender que as mulheres estavam querendo ter seus direitos reconhecidos. Basicamente, não mudou tanta coisa de lá para cá, mas teve algumas conquistas. Dessas revoluções, em 1975, a ONU reconheceu o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, pelo reconhecimento dessas mulheres que foram em busca de reconhecimento por melhores locais de trabalho, por salários iguais, pelo voto. E o que é interessante é que aqui no Brasil a mulher só passou a votar em 1932, na época do presidente Getúlio Vargas. Então, assim, se a gente for pensar, né, como essa conquista ela é lenta, né? Se a gente pensar que começou no final do século XIX, as mulheres aqui no Brasil só começaram a votar em 1932, a ONU só foi reconhecer os direitos das mulheres e esse direito internacional, né, em 1975. Então, assim, é uma história bem longa com relação à evolução dos direitos das mulheres e dessas mulheres mais ativistas se posicionarem na busca de melhores condições de trabalho. Então, basicamente, começou assim. E é uma data muito importante, a gente vê muitas atividades de conscientização também. No sábado a gente teve uma caminhada das mulheres, foi bonito ver todo mundo reunido também. Sim, com o mesmo propósito, né? Que hoje, o Dia Internacional da Mulher, todas nós queremos ser reconhecidas, receber flores, mensagens de carinho, mas o dia é mais para conscientização do que de fato nós precisamos ainda. Então, quando várias mulheres se juntam, eu vi assim, ficou linda a caminhada, foi maravilhosa. E as mulheres lutando por seus direitos. Então, hoje, a caminhada é mais para que seja por lutas, por justiça, por a gente continuar falando de melhores condições de trabalho, a mulher tem a dupla jornada, um reconhecimento de equidade com relação às mulheres, o tratamento com relação ao gênero, né? Então, você vê que hoje a
a caminhar. O Dia Internacional da Mulher, por um tempo, ficou meio pautado só com receber flores, mensagens bonitas, mas hoje as mulheres se juntam novamente para trazer essa conscientização, né, da valorização da mulher, buscar o respeito. Então é bacana ver assim que realmente, principalmente de 2015 para cá, teve essa evolução do entendimento de que todas nós precisamos nos unir para ter garantido o nosso direito. E falando um pouquinho sobre você, sobre essa trajetória sua no direito, houve obstáculos por você ser mulher? Olha, houve obstáculos como sendo mulher e eu vim de uma família muito simples, né? Meu pai sempre trabalhou em empresa, minha mãe era empregada doméstica. Então, assim, a gente tinha a questão financeira. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu não tenho vergonha disso. Eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos como babá. Porque, na realidade, a gente precisava ajudar em casa, né? Precisava ajudar nas condições financeiras, mas eu sempre, desde assim, de criança, eu sabia que eu queria estudar Direito. Quando eu era criança, eu falava que queria ser juíza. Aí, depois você entra na faculdade de Direito, aí você vai ver que é diferente. Até chegar na formação para o cargo de juiz, tem muitos anos de estudo. E aí, com o passar dos anos, eu nunca desisti. Então, eu sempre ficava tentando fazer provas para conseguir bolsa. Porque o curso de Direito ainda ele é um curso caro, né? Ou ser bolsista numa escola, uma universidade estadual, ou pagando. Aí, eu comecei a fazer a prova do Enem, porque aí começou a surgir as bolsas do ProUni. Aí, eu fiz algumas provas, até eu conseguir a nota suficiente para eu conseguir uma bolsa 100%. Então, eu estudei na Univap, né, Universidade do Vale do Paraíba, eu fiz curso de Direito lá, iniciei em 2015 como bolsista 100%, assim. Então, teve vários desafios. Antes de eu ser advogada, eu trabalhei em empresa corporativa, então já sofri algumas consequências do mercado de trabalho por ser mulher, às vezes por ter minha opinião, ideias, e basicamente essa ideia passar a ser assumida por um homem e não ser trazido pela mulher. Já no direito, eu acho que melhorou bastante as coisas. Tenho sentido que os juízes, promotores, os outros colegas têm respeitado mais o nosso direito como mulher, como advogada, né? Eu, assim, nunca sofri dentro do fórum, nem na delegacia, nada vexatório, assim, que pudesse, né, me humilhar, alguma coisa nesse sentido. Mas eu também sempre tive uma postura mais séria quando eu chego nesses locais, né? Porque também é importante, acho que a gente fica sempre mais armada com relação a isso por ser mulher, porque sabe que dependendo da pessoa, pode vir uma piada ou um comentário desnecessário por causa da imagem ou por ser mulher ou achar que não está falando direito, né? Acho que no início, quando eu comecei de fato, mas aí foi mais por uma questão, não pode ser que seja por ser mulher, pode ser por estar iniciando a carreira do direito, né? Tinha alguns advogados mais experientes que dava, tipo, a entender que eu não sabia o que eu estava falando, alguma coisa assim. Mas, né, no geral, assim, eu sempre soube me sair bem, né? E também não ficar muito levando para isso, sabe? Eu pegava como experiência, falava assim, vamos deixar passar essa situação, né? Mas, no geral, assim, acho que eu sofri uma única vez que foi de um colega, mas dentre essas outras vezes que eu estive no fórum, em audiência, presencial ou virtual, não cheguei a passar mais que uma vez. E o seu foco hoje em dia é o direito das mulheres? Eu estudo bastante sobre os direitos das mulheres desde a época da faculdade. Eu sempre gostei desse assunto, então eu sempre estudei bastante. Hoje eu continuo estudando sobre os direitos das mulheres, eu trabalho com a parte trabalhista e empresarial. Um dia, né, pretendo trabalhar só para mulheres, que eu acho que é interessante ter esse apoio, né, para as mulheres empresárias também. Mas eu trabalho tanto na parte trabalhista e empresarial, mas meu foco de estudo sempre foi os direitos das mulheres. Perfeito, Danessa. Peço licença a você um minutinho e já voltamos a conversar sobre esses direitos das mulheres. Tá bom.
E mudando de assunto, com apenas 10 anos, Manuela Ramos é top 15 no mundo e coleciona títulos do BMX. A paixão pelas pistas vem de família e guia a garota a um sonho ainda maior, a conquista da medalha olímpica. Você já imaginou ser top 15 do mundo e colecionar títulos no esporte que mais ama? O sonho de muitos é a realidade da pequena Manu Ramos, atleta de BMX Racing. Com apenas 10 anos, a ciclista mirim já se consagrou bicampeã brasileira e paulista e campeã sul-americana e latino-americana. A paixão pelas pistas é de família e surgiu logo cedo em seu coração. A minha primeira bike foi uma pre-bike, eu ganhei com 2 anos de idade. Aí eu fui até os 4 anos assim, de pre-bike. Aí a minha mãe, ela me federou com 4 anos de idade. Aí eu ganhei a bike de pedal mesmo. Meu irmão competia, minha irmã, eu quando era mais nova, e a Manu seguir os passos é muito importante pra gente. A gente fica muito feliz de poder estar acompanhando ela agora. E confesso, muito melhor do que o que fomos, né? Ela tem muito mais títulos do que a gente teve. E a gente até brinca que se a gente tivesse a mesma idade, eu acho que ela ganharia de mim fácil. Apesar de disputar grandes competições, Manu ainda é uma criança e conciliar a vida de atleta com a infância requer muita dedicação, algo que a garota tem de sobra. É uma agenda bem cheia, mas a gente tem muita preocupação com o bem-estar dela e com o divertimento. Por mais que a pista é um momento de lazer dela também, a gente se preocupa com o estudo. Então ela estuda de manhã, à tarde ela tem os treinos, tem consulta com psicólogo, tem fisioterapia. Então, assim, tem uma equipe multidisciplinar que cuida dela. Tem nutricionista, ela tem uma nutricionista do esporte que cuida da alimentação dela para preparar o corpo dela para todas essas atividades. A Manu, uma atleta muito dedicada e uma das responsáveis até por eu ser treinador. A gente começou a trabalhar junto apenas em algumas clínicas, alguma parte técnica, e a Manu e a família, né, me convidaram para ser treinador dela até antes de eu começar a ser treinador. Então, para mim é muito especial ser o treinador da Manu e estar junto com ela nessa busca dela, pelos sonhos dela. Então, ela é uma menina muito dedicada, se esforça muito nos treinos e a família apoia muito, isso é muito legal também. O BMX Racing é um esporte pouco conhecido no Brasil, porém vem ganhando cada vez mais espaço no cenário esportivo. Com pistas desafiadoras, a modalidade é a perfeita combinação entre velocidade, técnica e adrenalina. Em meio a treinos e competições, Manu segue com brilho nos olhos e cada pedalada é mais um passo rumo a um grande sonho, a conquista da medalha olímpica. E voltamos à nossa conversa com a Danessa Fernandes de Salles Santos, que é advogada. Danessa, a gente falou um pouquinho sobre esse direito das mulheres. Queria que você comentasse um pouquinho qual que é a principal lei. A gente vê que a principal lei é a Maria da Penha. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Maria da Penha. Sim, acho que antes da gente adentrar na lei, né, é importante a gente entender quem foi a Maria da Penha, né? Essa mulher, ela sofreu violência em 1983. Ela sofria agressões do marido, tanto que hoje ela é paraplégica exatamente por causa das agressões, né? O marido dela chegou a tentar matar ela afogado na banheira, eletrocutada, assim, diversos tipos de violência gravíssimos. E nessa época não existia nenhuma lei. Apesar do Brasil ser signatário, ele participar de pactos internacionais do qual ele deveria defender as mulheres e criar lei, né, para a defesa das mulheres, o Brasil era inerte, assim, ele não fazia absolutamente nada com relação a isso. A Maria da Penha, ela fazia diversas denúncias e basicamente não acontecia nada. Aí até que ela, enfim, conseguiu sair de casa, ela teve uma ajuda e aí através de um processo internacional, que ela entrou com uma ação na Corte Internacional para que o Brasil pudesse olhar por ela, entendeu? Fazer alguma coisa por ela, porque senão, de fato, ela poderia chegar a morrer, né?
E aí, nesse sentido, o Brasil foi um processo extremamente longo. Ele foi basicamente encerrar lá para 1998, teve um longo processo, porque quando vai para uma corte internacional, aí o procedimento é outro, né? Antes da corte analisar de fato o processo, toda a denúncia, ele vai ver o que de fato está acontecendo, o que o Brasil tem. Então, quando encerrou o processo, a Corte Internacional, ele entendeu que o Brasil precisava fazer algumas coisas e passou algumas orientações. E uma das orientações é que o Brasil procurasse até alguma regulamentação, uma lei de proteção às mulheres. Então, basicamente, começou aí. E aí foi criada a lei, né? E aí deu o nome especial a Maria da Penha, em homenagem a ela e a luta dela, né? A vontade dela de viver. Ela não queria ficar naquela situação, então criou-se a Lei Maria da Penha com as medidas protetivas. E na Lei Maria da Penha a gente vai tratar sobre os diversos tipos de violência física, moral, patrimonial, psicológica, sexual. Todas essas englobam o que são as violências contra a mulher, qual é a forma que pode acontecer. E essa lei foi sancionada em 2006. Apesar de ter sido sancionada em 2006, teve um grande problema porque era uma lei. A maioria dos homens que estavam no judiciário, a maioria das pessoas que estavam no judiciário eram homens, e eles não sabiam aplicar essa lei de forma correta. Então, tanto que hoje, ainda assim, muitas mulheres têm a dificuldade de conseguir as medidas, as proteções com relação a isso, mas agora está tendo um entendimento melhor de como aplicar. Mas se a gente pensar de 2006 para cá, muitas mulheres tiveram diversos problemas com relação, tanto que tem vários casos midiáticos de que a mulher vai buscar a proteção, né, da Lei Maria da Penha e, às vezes, muitas das vezes, o juiz nega a medida protetiva, ou essa mulher tem a medida protetiva, onde pede o afastamento do agressor e o agressor continua a persegui-la, né, a torturá-la, seja de forma psicológica, seja de forma física, moral. E aí ela, muitas das vezes, acabam morrendo tendo uma medida protetiva. Mas a lei, a Lei Maria da Penha, ela é bem completa. Ela vai dar o amparo desde quando a mulher sofre a agressão, quais são os procedimentos dentro da lei que, por exemplo, a delegacia de polícia pode fazer por essa mulher até chegar no judiciário. A gente pode pensar que, por exemplo, dentro da lei, ela trata com relação ao afastamento do agressor da casa, se ele possui arma de fogo, ser recolhida essa arma de fogo, penalidades para caso ele quebre essa medida protetiva. E a gente também tem que pensar que quando essa mulher tem filhos, os filhos também sofrem a violência junto, né, dentro da casa. E aí também tem essa questão de afastar o agressor das crianças, porque aí ele começa a querer chegar perto dessa mulher, porque a gente tem um filho junto. Então aí ele consegue fazer com que também a medida protetiva seja estendida para as crianças. A gente pode pensar que esse agressor ele pode passar por tratamentos para análise, pode passar por terapia, por grupos de conversa, para tentar amenizar toda essa situação. Porque se a gente for pensar, a violência ela está enraizada no Brasil desde a sua descoberta. Né? O homem, com a questão do patriarcado, ele entende que ele pode mandar nessa mulher e muitas das vezes essa mulher ela não tem condição de sair de casa, não trabalha, não tem uma condição financeira. E aí a Lei Maria da Penha vai dizer que essa mulher ela pode ter um amparo social. Aí a gente vai ter as casas das mulheres, que geralmente são endereços sigilosos, para ela ser retirada dessa casa. Às vezes ter um auxílio aluguel, né, para poder ajudá-la a iniciar, estar longe do agressor. Dependendo, tem cidades, o estado de São Paulo tem uma lei que traz a regulamentação para ajudar essa mulher a encontrar um trabalho para que ela possa se sustentar e se afastar, né, da casa, do agressor e ter, enfim, não depender mais financeiramente dele. Porque se a gente for pensar, a maioria das mulheres que sofre, não, assim, a maioria, mas tem uma minoria que vai sofrer outro tipo de violência, mas elas
são mulheres em estados de vulnerabilidade social, depende só desse homem. Esse homem tem, às vezes, problema de alcoolismo. Então, assim, tem que ver todo o contexto social. Mas a Lei Maria da Penha, ela é bem ampla no sentido de fazer e garantir os direitos das mulheres com relação a quem sofre violência. Como a doutora comentou, é uma lei que desde 2006 vem trazendo mais avanços, vem trazendo melhorias, né? Isso, sim. A gente, por exemplo, demorava muito para a mulher ter a medida protetiva, né? Hoje tem um período aí de 24 horas, no máximo 72 horas, essa medida, a partir do momento que a mulher foi até a delegacia, ela fez a denúncia, vai ser analisado qual é o estado de gravidade, se ela precisa ser retirada naquele momento da casa. E aí a própria delegacia já pode determinar a concessão dessa medida protetiva, indicando para o juiz, a gente precisa dessa medida protetiva com urgência para que seja analisado. O juiz vai dar um prazo e quais são as condições dessa medida protetiva, para que essa mulher tenha garantida a sua sobrevivência, basicamente. Muitas mulheres têm um medo, né, até de denunciar, de procurar essa lei. Sim, o que acontece bastante é que a mulher, vamos pensar que a violência ela tem um ciclo, né? Então, a gente fala que tem o ciclo de tensão, o ciclo da agressão e o da lua de mel, né? São 3 ciclos. Aí, como que é a tensão? Geralmente, esse homem tá bravo, xinga, começa a destruir as coisas, porque a gente precisa entender como que essa mulher demora, o porquê que ela demora de fazer a denúncia. Então, aí ela tá lá, casada, tá tudo bem, mas ela sofre, sei lá, uma violência psicológica. Ele grita, quebra umas coisas, chuta, e aí esse é o momento de tensão. Aí, com o passar do tempo, ele passa para agressão física, né? E aí, essa pessoa, a mulher, geralmente, ela fica se sentindo, achando que é culpa dela, né? Que toda aquela situação, porque aí o agressor também vai falar que tudo que tá acontecendo é culpa dela. Às vezes ele, sei lá, tá mal no emprego, a culpa é dela. Então, ela vai se sentindo, vai se retraindo, vai se afastando dos familiares, amigos. Se ela fazer alguma coisa, começa a deixar de fazer. E aí, ele parte para agressão física. Aí, depois que parte para agressão física, a gente fala que vai para a lua de mel. Porque aí, às vezes, quando ela sofre a agressão, ela se afasta da casa, vai procurar ajuda. E aí, ela vai e faz o boletim de ocorrência. Ou alguém da família vai com ela e faz o boletim de ocorrência. Só que aí, esse agressor, ele meio que se arrepende. Aí ele vai atrás. Trata bem, volta. Aí pede perdão e chora, e dá flor, fala que nunca mais vai fazer isso. E aí o que acontece? Ele volta a fazer a situação. E aí ela acredita, né? Tipo, não, vou dar uma chance, a gente tá casado há tanto tempo, ou tem filhos. Ou às vezes não tem filho, mas ela tá dependente dessa pessoa. E aí ela volta. Só que aí volta, aí ele vai ficar bonzinho por um período, mas depois começa tudo de novo. Só que aí, a partir do momento, muitas vai e faz o boletim de ocorrência. Só que aí, como retorna, né, com o companheiro, aí retira, às vezes, a denúncia, não quer dar prosseguimento no processo. E aí é onde acontece o caso voltar de novo, né? Então, a gente também tem essa questão, que a mulher precisa entender, né, que ela está passando por um estado de sofrimento, de violência, que além da física, a psicológica conta muito. Então, demora um pouco para a mulher conseguir entender e se afastar dessa situação. E alguns casos de violência doméstica acabam se tornando um feminicídio, né? Sim. A gente já vai conversar sobre isso na próxima entrada. Peço licença a você. Tá bom. E mudando de assunto, a Prefeitura de Jacareí informa que os carnês do IPTU de 2025 estão disponíveis para emissão online. O IPTU desse ano tem como data de vencimento 15 de março, com a primeira parcela para o dia 17 de março, que é um dia útil. Para emitir o carnê, basta acessar o site da Prefeitura, que é jacareí.sp.gov.br. E o plenário da Câmara de Jacareí recebeu a audiência pública que mostrou os dados do último 4 meses de 2024. Funcionários da pasta estiveram presentes, bem como alguns vereadores. Veja na reportagem. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jacareí realizou audiência pública para a apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024. Durante a reunião, foram mostrados dados da avaliação do cumprimento das contas da Prefeitura, relacionadas às receitas, despesas, fontes de arrecadação
e áreas de destinação de recursos. O evento foi organizado pela Comissão de Finanças do Poder Legislativo. Estavam presentes no encontro, além de alguns parlamentares, funcionários da respectiva pasta da Prefeitura, como o secretário de Finanças Guilherme Seixas, que avaliou a audiência. As contas públicas registraram déficit de 130 milhões de reais em 2024. O saldo equivale a pouco mais de 10% da receita líquida, que encerrou o ano passado em mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A dívida consolidada foi de 761 milhões, o que representa 60% dessa receita. Guilherme admitiu os números apresentados. O município ele está hoje numa situação delicada, é uma situação difícil, mas é uma situação que dá para se resolver. Já foram tomadas algumas atitudes para lidar com essa situação. Primeiramente, reconhecer que essa dívida existe. Segundo lugar, conter os gastos via contingenciamento. E terceiro lugar, chamar esses fornecedores que têm essas dívidas para renegociar em condições que possam ser favoráveis tanto à prefeitura quanto a esses fornecedores. Presidente suplente da comissão, a vereadora Maria Amélia, fez perguntas e comentários aos especialistas participantes da prestação de contas. Segundo ela, é importante dar essa transparência para a população sobre a situação econômica da prefeitura. Ela também falou sobre a dívida. Assim, uma dívida do município, também há uma receita que tinha uma expectativa de 260 milhões e acabou faltando aí no cofre 157 milhões. Então, a gente fica lutando agora para ver de onde o governo vai poder administrar, o que vai reduzir de gastos. Então, a gente fica aí alerta para que as principais pastas não sejam prejudicadas. Eu acho que, no balanço geral, foi bem esclarecedor. O Guilherme, um excelente secretário, está conduzindo essa pasta brilhantemente e vai conseguir aí colocar essas dívidas em ordem, se Deus quiser, a gente aumentar aí a arrecadação do nosso município. Para o titular da pasta de Finanças, entre os principais motivos do déficit estão a queda de arrecadação, especialmente no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e a elevação do dólar, que impactou de forma direta o pagamento das parcelas do contrato entre a Prefeitura de Jacareí e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, cujo montante serviu para que o Executivo fizesse algumas obras na cidade. Guilherme garante que as despesas não vão prejudicar estas atividades e melhorias. O que a gente luta e o que a gente tem trabalhado é para que isso não prejudique, não deixe de ter serviços essenciais à população. E voltamos à nossa conversa com a Danissa Salles, que é advogada. Danissa, a gente falou um pouquinho sobre alguns tipos de violência e eu citei o caso de uma violência doméstica virar um feminicídio. Eu tenho um dado aqui que em São Paulo, em 2024, registrou mais de 250 casos de feminicídio. Como que a legislação brasileira trata esse tipo de crime? Então, primeiro a gente tem que entender que feminicídio é uma violência que ocorre diretamente ligada ao gênero, né, mulher, e aí, ou também pessoas que se entendem como mulher. Aí pode ser os travestis, as mulheres trans, elas também vão se enquadrar nessa questão do feminicídio. Infelizmente, né, no Anuário da Segurança Pública, de fato, de 2024, teve um aumento assim gigantesco, né? A ideia era que diminuísse, mas infelizmente ainda são casos que têm aumentado cada vez mais, né? 2 mulheres, que a média é 1,9 mulheres morrem a cada 7 horas por feminicídio. Nem todas essas vão ser consideradas como feminicídio, infelizmente. Mas o feminicídio basicamente está ligado pelo gênero de ser mulher, né? E aí você pode se enquadrar tanto quanto mulheres ou pessoas que se entendem como mulher. Essa é a diferença do homicídio para o feminicídio? Sim, é porque, na realidade, a lei, né, o Código Penal, ele vai tratar sobre o homicídio. E o homicídio, são as mortes, são a violência, né, que chega à morte. Entendeu-se nessa trajetória de 2015 para cá, teve bastante revolução com relação à lei, e aí entendeu-se também que
além do homicídio, que pode acontecer de diversas formas, que aí a gente vai ver muito com relação ligada a tráfico de drogas, briga de bar, enfim. Precisava ter um entendimento do que é essa violência contra a mulher que chega até a morte, né? Por que está levando essas mulheres a morrer? E aí, então, muitas das vezes, entendeu-se que essa morte é pelo fato dela ser mulher. Às vezes porque ela está tentando conquistar um espaço dentro do trabalho, dentro da sua casa, e é pelo ser mulher que aí entendeu-se, né, que existe o feminicídio. Tanto que na semana passada o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele criou fez um baixo-assinado para que o feminicídio de fato entrasse no Código Penal, porque ele ainda não está, ele está na Lei Maria da Penha, mas ele não consta no Código Penal. Para além de estar o homicídio, também entrar o feminicídio. Então, eles fizeram esse baixo-assinado, enviou para o Senado, né, para que possa ser revista a lei e ser introduzido também o feminicídio no Código Penal. E é um crime que assusta muito ainda o Brasil. Assusta. E por coisas assim banais, você vai ver, sabe? E, infelizmente, o feminicídio acontece muito com mulheres vulneráveis. Você vai ver, a estatística vai dizer que, na sua grande maioria, quem sofre feminicídio são mulheres entre 18 e 45 anos. Na sua grande maioria são mulheres pretas, negras, com filhos, que já está em uma situação de vulnerabilidade financeira, social, que vivem com agressores que utilizam entorpecente, bebida alcoólica, então já tem um outro problema familiar, mas geralmente infelizmente são essa população que ainda sofre o feminicídio. No estado, como o Brasil, se a gente for pensar, o estado de São Paulo tem um número muito grande, apesar de ter bastante, o sinal do pânico com relação à mulher, apesar de ter bastante denúncia, o estado de São Paulo tem um número muito grande de feminicídio, mas se a gente for olhar o Brasil como um todo, o norte ainda é maior. E aí a gente consegue observar que ele é maior no norte porque as mulheres não conseguem nem chegar a fazer a denúncia, né? Porque aí lá o mecanismo de orientação é diferente do Sudeste, mas essas estatísticas ainda relativamente, esse número que você falou, é um número grande, mas talvez tenha um número muito maior. Porque, às vezes, dependendo do caso que essa mulher for morta, ainda vai ser considerado como homicídio. E esses fatores de risco que eu comentei, de uma violência doméstica evolui para um feminicídio? Sim. Infelizmente, os dados do anuário mostram que muitas dessas mulheres que morreram no ano passado, 2022, 2023, 2024, elas tinham medida protetiva. E o que acontece é que o agressor, ele quebra essa medida e fica perseguindo no trabalho, na casa, às vezes descobre onde essa mulher está e fica perseguindo. E às vezes é por motivo bobo, torpe, que a gente chama, que acaba levando essa mulher à morte. Por ele não se conformar do fim do relacionamento, a grande maioria é isso. Não se conformar do fim do relacionamento e quer insistir que essa mulher seja dele, se não for dele não vai ser de ninguém, e aí acaba matando tirando a vida dessas mulheres por diversas formas, das mais cruéis possíveis. A mulher tem que se sentir segura também para fazer essa denúncia, né? Muitas delas não se sentem seguras para fazer a denúncia. Não, sentem vergonha. Às vezes ficam com receio de como que ela vai ser tratada na delegacia, como que vão olhar para ela. Eu entendo que na delegacia as pessoas que atendem já estão acostumadas, sabe? Com, vem essa pessoa, vem, reclama, depois vai tirar a denúncia. Mas acho que olhar com um pouco mais de atenção, porque às vezes ela está lá, ela não tem coragem, de sair dessa situação e ela está em risco mesmo de vida. Quando o delegado ou o escrivão que atende essa pessoa, ele é um pouco mais sensível, ele consegue entender que ela precisa ser retirada do ambiente.
Então, quando ela consegue demonstrar que ela está num momento assim de risco, a polícia pode acompanhar ela até a casa dela, para ela pegar as crianças, retirar as coisas. Aqui em Jacareí a gente tem uma casa, né, segura, que, enfim, que aí ninguém vai ficar sabendo para onde ela está indo. É extremamente sigiloso e aí ela pode ficar lá por um tempo para poder se proteger desse agressor. Então, assim, existem mecanismos, né? Em São Paulo, por exemplo, tem a Casa da Mulher Brasileira, lá ela também vai ter assistência, entender que ela precisa ser afastada, principalmente nesse momento mais grave, né? Que tem essa... porque o agressor, muitas das vezes, ele vai dando sinais de que vai avançando com relação até chegar à morte dessa mulher, ou dessa mulher trans, ou desse travesti, né? Por isso é importante essa denúncia antes. Sempre importante. Tomar coragem para fazer. Tomar coragem, porque às vezes muitas das que são mortas, elas não tiveram coragem nem de falar para a família que estava sofrendo algum tipo de ameaça, né? Recentemente a gente viu, tá midiático, né? O caso da menina Vitória. Enfim, a família não entendeu muito o que está acontecendo, ainda está sendo investigado, mas se a gente for pensar, provavelmente ela já estava sofrendo algumas ameaças, né? Porque se você for ver a narrativa da história, dela conversando com a amiga no celular, de toda a insegurança, provavelmente ela já estava sofrendo ameaças de que poderia acontecer alguma coisa com ela, né? Infelizmente, super jovem, perdeu a vida, provavelmente vai ser considerado, né? Depois das investigações, que tem toda uma análise, talvez seja considerado como feminicídio, porque eles vão entender qual foi o motivo que levou à morte dela. E qual que é o papel da mídia nesses casos? Então, a mídia, ela potencializa muito, né? Eu acho que é importante, né, do jeito você informar, trazer mais informação. Acho que quanto mais ser informado para as mulheres do seu direito, de empoderamento, de tomar coragem, você precisa fazer algo por você, né? Infelizmente, a denúncia não pode partir, por exemplo, eu tenho uma irmã que sofre, mas eu não posso lá denunciar por ela. Ela precisa tomar essa coragem de ir porque é ela que está sofrendo a violência, né? Então, a mídia, eu acho que enfatizar mais sobre os direitos que elas têm, empoderar, saber que o que elas estão falando é sigiloso, né? Que ela não precisa ter medo, porque a partir do momento que você vai e denuncia, você está quebrando o ciclo de violência que você está vivendo e procurar se afastar mesmo. Se você precisar de informar no ato no ato da denúncia, informar que você precisa se afastar do lar, é importante, porque às vezes você fica com vergonha, apanhou tanto, sofreu uma ameaça, e aí você fica com vergonha até de contar para sua própria família, mas acho que a mídia pode falar sobre isso, mas também tomar um cuidado, que nem no caso da Vitória, a forma que foi falado com o pai dela, sabe? Foi bem, assim, o senhor não estava entendendo absolutamente, né, nada, assim, ele estava em estado de choque. Assim, tomar um pouco de cuidado, a forma, principalmente que vai falar com a família, né? Quando já sofreu o feminicídio, você já teve a perda da pessoa, falar de uma forma mais delicada, né? Porque às vezes, para ter audiência, às vezes você acaba falando de uma forma que não é muito legal, assim, sabe? Para a pessoa que está recebendo a informação. Importante as mulheres saberem que tem uma lei para elas que podem ajudá-las. Pode ajudá-las. A Lei Maria da Penha, ela fala que, por exemplo, a gente tem que pensar, a gente está falando muito em mulheres em situação de vulnerabilidade, mas uma mulher que é servidora pública, do direito privado, público, ela tem direito a se afastar, às vezes, do trabalho e continuar tendo a sua remuneração. Então, pensar dessa forma, né? Porque às vezes ela já está sofrendo ameaça de morte, o agressor fica indo atrás dela no trabalho, às vezes ela precisa se afastar. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela garante isso também, porque às vezes a pessoa fica assim, nossa, mas eu estou trabalhando, se eu parar de trabalhar, como é que vai ser? Então, assim, se você tomar a coragem de ir procurar, né, os seus direitos, porque isso é fazer valer um direito legal seu, e fazer a denúncia, eu acho que você consegue minimizar, você consegue se afastar e se recuperar, né? Porque todo o processo de recuperação, para tentar diminuir. Mas acho que com relação ao feminicídio, o trabalho também tem que ser com relação aos homens. A gente fica falando muito das mulheres, mas também tem um trabalho de conscientização dos homens,
né? Que ele também tem que entender que ele não é dono dessa mulher, que ele precisa de ajuda, porque se ele tá com esse pensamento... Porque aí você vai ver, às vezes, a pessoa que fez isso, e não tô colocando esse agressor como um coitado, mas às vezes é uma pessoa que trabalha, mas ele é uma pessoa doente. Entender que esse pensamento dele é doentio, de que ele manda, que ele tem poder, que essa mulher é minha, né? Ele precisa de ajuda, né? Ele precisa fazer um tratamento. Existem grupos de grupos de conversa para auxiliar esse homem a ele ter controle sobre as suas emoções. Então, acho que é importante esse trabalho também de divulgar que existe trabalhos de conscientização para o homem entender que ele está com algum problema, a partir do momento que ele está querendo controlar ao ponto de querer tirar até a vida da sua companheira. Perfeito, a gente já fala um pouquinho mais sobre essas leis no ambiente de trabalho. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos da terceira sessão ordinária do ano e vai saber mais sobre a solenidade em homenagem ao Dia da Mulher. A gente volta já. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta, 9h43 agora. A gente começa conferindo os trabalhos realizados na 5ª sessão ordinária do ano. O vereador Daniel Mariano, do PL, comentou o projeto de lei de autoria de todos os parlamentares, que proíbe a contratação de pessoas condenadas por praticarem maus tratos a animais. Ele elogiou a iniciativa. Confira. Referente aos maus tratos dessa lei importantíssima que foi feita aqui na casa pela ex-vereadora Sandra Patas, também dizer que o abandono dos animais também nas estradas e zonas rurais, recebemos diversas notificações do gabinete, isso é muito triste. E também os maus tratos, não é somente cachorro preso, sem corrente, cachorro também que falta alimentação, falta água, e cachorro também que são aí adotados por pessoas e que ficam soltos na rua. Isso também são maus tratos, que sirva de exemplo a todos a nossa Jacareí. Sou favorável. E o vereador Nani Barreto, do Republicanos, falou de um requerimento que pede ao Ministério de Saúde do Governo Federal novas tecnologias no combate à dengue, por meio de equipamentos específicos. Veja como foi. É praticamente com o mesmo objetivo que o 102 de minha autoria. Um direcionado para o ministro da Saúde, que vai
tomar posse e vai assumir suas funções, Padilha, a partir do dia 10, e o outro para o deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos, um deputado muito atuante aqui na cidade de Jacareí. Mas qual é o objetivo desse requerimento? É que a gente possa receber, através de um programa do Ministério da Saúde, tecnologias novas de combate à dengue. Aqui em Jacareí nós começamos agora com o Fumacê na semana passada, mas nós temos muito ainda para avançar. Só para a população ter noção, nós temos algumas tecnologias que, se a prefeitura for adquirir por conta própria, fazer uma licitação, sai um equipamento por R$400, sendo que o Ministério consegue por R$10. Então nós estamos pedindo a intercessão do deputado federal Marcos Pereira e também a sensibilidade do ministro da Saúde, Padilha, para que nos envie todos esses equipamentos de combate à dengue. Peço o voto favorável de todos. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Voltamos a conversar com Danessa Salles, que é advogada. Danessa, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre as leis no ambiente de trabalho. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Você acha que as mulheres têm as mesmas oportunidades que os homens no ambiente de trabalho? Não, né? Poderia começar a falar, sim, a gente tem, mas infelizmente ainda não temos, né? As mulheres ainda, principalmente nos cargos de poder, que a gente vai falar, né, que pode ter gestão, somos a minoria. E sendo minoria, ainda ganha menos que os homens. E muitas das vezes essas mulheres têm mais conhecimento técnico, têm mestrado e doutorado, e às vezes ganham menos do que os homens. Ainda tem uma questão de entendimento social, que talvez essa mulher não tenha tanto, por ser mulher, não tenha tanto conhecimento, ou às vezes quando ela está num cargo de liderança, vamos dizer assim, ela não sabe o que ela está falando, né? Ou às vezes ela vai ser taxada como chata, nervosinha, é a mulherzinha, e ainda tem essa questão de receber menos, né? O salário ainda é diferente. E é importante também essa questão de representatividade. A gente vê que aqui na Câmara a gente tem uma vereadora mulher, que é a vereadora Maria Amélia, e é interessante ter essa representatividade, mas a gente queria que tivesse mais vereadoras mulheres também. Sim, infelizmente, né, mulher ela ainda tem um estigma de não querer votar em mulher. Apesar de a gente falar muito que a gente quer ser representada, porque aonde tem mais mulheres, quanto mais mulheres estiverem trabalhando juntos, você consegue entender que ela consegue ter um olhar maior, né, mais maximizado com relação ao ambiente. Então, ela consegue ver o que é prioritário para a sociedade. Porque, às vezes, você pensa assim, a gente vai colocar a mulher naquele lugar, mas ela vai pensar só nas mulheres. E, na realidade, ela vai pensar na sociedade como um todo, né? A mulher tem um olhar mais maximizado com relação à organização, à administração. Você vê uma mulher que cuida da casa, ela também trabalha fora. E aqui não diferente, né? No Poder Legislativo daqui de Jacareí, nós só temos uma mulher que foi reeleita, né? E porque ainda tem um problema de política, de entendimento das mulheres com relação à política, precisaria ter mais... incentivar mais as mulheres a estar participando da política, a entender que elas podem tomar esse espaço que também é das mulheres. Infelizmente, mulher não vota muito em mulher, mas entender que ela precisa ser politizada, entender o que é política, fazer parte. Porque muitas das vezes tem muita mulher que vota não só numa eleição municipal, estadual, né? Ela vai votar porque o marido falou, vota nessa pessoa porque ele é bom, ele é legal, e você acaba votando. E às vezes você esquece de entender que se uma mulher está ali, ela vai poder olhar para a sociedade, para os idosos, para as crianças, para as mulheres, né? Onde tem um número maior de mulheres trabalhando em conjunto, vai ter um ambiente melhor, né? E aí, na questão de trabalho, aí você vai entender que a legislação, a CLT, tem alguns diferenciais com relação ao tratamento com a mulher. É importante a gente ter essas mulheres em cargos de liderança também. Sim, tem algumas empresas que eu acho que elas têm uma política de empresa muito bacana. Você vai ver a Natura, o Boticário, eles têm, essas empresas, elas
tem uma política que traz mais a diversidade dentro da empresa. Então, valoriza mais a mulher, né? Você, como empresa, você pode pensar que você pode estar ajudando. Tem empresa que não gosta de contratar mulher porque fala, ela pode ficar grávida, vai se afastar. Mas se você pegar o exemplo das grandes empresas, eles valorizam essas mulheres, porque muitas delas têm um conhecimento técnico que às vezes um homem não tem. E aí eles vão dar apoio, desde um auxílio creche, vai dar um apoio para essa mulher para que ela possa ser mãe, mas também ser uma profissional. Porque a gente também tem que entender que a mulher, ela não é só mãe, ela pode ser vereadora, ela pode ser advogada, professora, enfim, independente, ela também é uma profissional, ela estudou para aquilo. Então, tem empresas que têm política, assim, dentro delas, internas, que tem um trabalho muito legal, assim, com relação à valorização da mulher. Perfeito, Danessa. Agora a gente vai ver uma matéria sobre o ato solene que teve aqui na Câmara do Dia das Mulheres, que foi durante uma sessão ordinária que a Câmara homenageou 12 mulheres de diversos setores profissionais e culturais em referência ao Dia Internacional da Mulher. Confira na reportagem como foi o evento. 12 mulheres foram homenageadas durante um ato solene realizado na sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Vindas dos mais diversos setores sociais e profissionais, elas receberam o diploma de honra ao mérito e os cumprimentos de familiares e amigos que estiveram presentes na solenidade. Uma das escolhidas foi Cristina Quina, ex-vereadora da cidade e ex-secretária de Educação. Com quase meio século dedicado à área, ela discursou representando as demais premiadas e destacou a importância do evento. Receber uma homenagem em vida é muito, muito gratificante, né? Principalmente pelos 45 anos que eu me dediquei à educação, ao serviço público municipal, estadual. Encerrei a minha carreira em todos os cargos, né? E fiz grandes amizades e tive muitas mulheres que me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou essa costura de todas as mulheres que trabalharam comigo e que eu estendo esse título de mulher cidadã a todas, né, que fazem parte da minha história. A vereadora Maria Amélia, única parlamentar do sexo feminino na atual legislatura, também ocupou a tribuna para fazer a sua saudação. Ela disse que reverenciar as mulheres de Jacareí faz com que todos saibam da relevância que elas alcançaram em suas carreiras e atividades. E vejo que mostrar as mulheres que se destacam em Jacareí é por sua relevância, por sua resiliência, por seu altruísmo, por sua caridade. Então, isso faz e motiva outras mulheres a seguirem. Não estamos livres das dores, mas precisamos seguir adiante. Então, é um momento único e especial, porque historicamente agora a gente vem alcançando diversas coisas que nós não tínhamos no passado e a gente precisa continuar. Algumas secretárias municipais da prefeitura e presidentes de autarquias do Poder Executivo também compareceram à cerimônia, dentre elas Rosana Vasques, do Instituto de Previdência do município de Jacareí, e Márcia Santos, titular da pasta de saúde. Foi uma homenagem muito bonita aqui na Câmara. Voltamos a conversar com a Danessa Salles, que é advogada. Danessa, já estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Queria agradecer pela sua presença. Foi muito legal o nosso bate-papo. Foi um bate-papo muito simples para todo mundo entender também como que funciona. Queria que você deixasse agora uma mensagem final para as mulheres que estão nos assistindo. Ah, legal. Eu que agradeço. Foi muito bacana, passou bem rápido o tempo. A gente poderia aqui ficar horas falando sobre os direitos das mulheres, é um assunto que eu gosto bastante, mas passar essa mensagem para as mulheres, né? A gente tem que pensar que hoje as mulheres, elas são menores no campo da engenharia, da tecnologia, das ciências. E para as meninas que estão agora começando a estudar, pensar nisso. Se apropriar desses espaços, porque acho que nós, como mulheres, temos capacidade, tanto quanto os homens, de avançar para esses espaços. Não esquecer que nós não estamos competindo uma com as outras, né? Nós temos que pensar que somos parceiras e continuar nessa busca por nossos direitos, avançar. Você, mulher que sofre violência, não ter medo, né? Às vezes você está com medo de procurar ajuda, de fazer uma denúncia. Se você tem medo de ir sozinha, chama alguém da sua confiança, mas vá, busca ajuda. É importante para você, para sua família. Se você tem filhos, aqui em Jacareí a gente tem família segura. É importante buscar esse respaldo.
Lá você vai ter assistência psicológica, se precisar da medida protetiva, vai ser deferida a medida protetiva para você. Então, não perca essa oportunidade de se ajudar, né? Nesse momento é o momento de pensar em você mesmo. E nós, como mulheres, né, fortalecer essa corrente, essa aliança, de pensar em um futuro melhor. Quem sabe daqui a algum tempo a gente pode voltar e diminuir o índice de feminicídio. As mulheres estão avançando no campo da tecnologia, com as suas pesquisas científicas. Que mais mulheres possam ter cargos de liderança, ser respeitadas, né, e não ser menosprezadas só por serem mulheres. Vamos uma apoiar as outras, né? Exato. Muito obrigada, Danessa, pela sua Obrigada. participação e até uma próxima. Imagina, eu que agradeço. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!